Hoje vamos falar como podemos investir o dinheiro para os filhos entre estratégias de longo prazo e opções de investimento. Olá a todos, o meu nome é Ariana Nunes e este é o canal Renda Maior. Como é habitual, gostaria de começar por agradecer a todas as pessoas que se encontram desse lado e que ajudam o canal a crescer. Uma sincera muito obrigada desde já pelo vosso apoio, pela vossa partilha, pelos vossos gostos. E se ainda não forem aqui inscritos, eu vou pedir então o favor de se inscreverem no botão subscrever, que está aqui em baixo na descrição, para poderem fazer parte deste projeto. Eu aqui falo de educação financeira e investimentos na realidade portuguesa. Investir o dinheiro para os filhos é uma estratégia essencial para garantir um futuro financeiro estável e, eventualmente, proporcionar-lhes recursos para a educação, projetos pessoais ou mesmo a criação de um fundo para emergências. E aqui a chave é, de facto, a diversificação. A aplicação em ativos que garantem rendimentos estáveis a longo prazo. Agora vamos então aqui perceber as diferentes opções e estratégias que podem ser consideradas. Como primeira estratégia temos então aqui os planos de investimento a longo prazo, que são opções criadas para acumular capital ao longo do tempo, obviamente, o que pode ajudar aqui os pais a criarem uma reserva financeira considerável para os filhos. Alguns destes planos podem incluir seguros de capitalização, PPRs ou outras contas de poupança com vantagens fiscais. Entre essas vantagens fiscais temos agora recentemente também os investimentos para o longo prazo, como por exemplo em ETFs, e por isso hoje o vídeo tem o apoio da corretora XTB, uma das melhores opções que temos para criar o nosso portfólio, principalmente para os nossos filhos. De forma também aqui a conhecerem mais, basta aceder ao primeiro link que vai estar aqui em baixo na descrição. Vocês vão ver aqui então neste momento o site da XTB, onde podem também aqui verificar todos os materiais gratuitos e toda a informação para conhecer melhor esta corretora. E por isso vamos falar aqui também das vantagens dos planos de investimento, o rendimento, neste caso o composto, que acaba por ser os juros sobre juros, que ajudam aqui o capital a crescer mais rapidamente. E depois temos também a segurança, a estabilidade, em que alguns planos garantem aqui uma taxa de retorno, protegendo também aqui o capital em termos de volatilidade. Contudo, devem também verificar aqui qual é o vosso nível de risco e de forma a quererem investir para os vossos filhos no futuro. Se querem investir com risco ou sem risco, também isso vai, obviamente, depender depois daquilo que vão ter no futuro em termos de acumulação. Os incentivos fiscais, como eu disse, em alguns países como Portugal também existem os PPRs e agora também na Bolsa existem benefícios fiscais para quem de facto mantém investimentos a longo prazo, permitindo assim reduzir o impacto fiscal no momento do resgate. E se está a pensar para o longo prazo para os seus filhos, considere também que estes produtos com baixa volatilidade, como neste caso ETFs de obrigações ou mistas, que neste caso acabam por garantir uma parte, digamos assim, investida em ativos, digamos assim, que garantem aqui um crescimento ao longo do tempo. Contudo, obviamente também aqui a recompensa será menor. Portanto, em termos de segurança, têm que ganhar aqui algum tipo de equilíbrio para saber investir para o futuro. Depois temos, obviamente, os ETFs. Teria mesmo de falar sobre este produto financeiro que considero uma das excelentes alternativas e aquilo que eu também acho que neste momento podem considerar é uma forma interessante de expor o capital dos nossos filhos ao mercado de ações, proporcionando assim uma diversificação a um custo baixo. O ETF é um fundo de investimento normalmente que replica um índice de mercado, como o SP500, MSCI World, ou um setor específico. Vocês podem escolher entre tecnologia, energias limpas, robótica, etc. Vocês têm vários tipos de ETFs que podem fazê-los para, obviamente, o futuro. Claro que sobre as vantagens dos ETFs nós temos aqui também algo que constantemente falo, obviamente aqui no canal, que é a diversificação. Nós aqui podemos diversificar ou criar o nosso próprio ETF, se assim quiserem, no plano de investimentos e com isso ter então aqui uma série de produtos financeiros que podem, desta forma, investir, obviamente, em ações ou outros produtos como ouro, obrigações, ao mesmo tempo. Os ETFs também têm custos baixos, nomeadamente comissões de gestão muito baixas do que os fundos de investimento tradicionais, o que também faz com que seja uma excelente opção, porque de facto os custos comem, obviamente, a rentabilidade que depois vamos ter e aquilo que será o valor final depois quando quisermos levantar o dinheiro, nomeadamente passar, por exemplo, para os nossos filhos. Tem também a flexibilidade, que podem sempre comprar e vender ETFs da mesma forma que as ações individuais, permitindo assim também ajustar a estratégia quando necessário, em momentos aqui que se justifiquem. Um exemplo, por exemplo, de estratégia de ETFs para considerar uma carteira de longo prazo, aqui focada nos filhos, obviamente é sempre aqui o tema deste vídeo, é considerar investir em ETFs de índices globais, nomeadamente o MSCI World, o S&P 500, que expõe o capital de centenas de empresas por todo o mundo, nomeadamente neste caso o MSCI World,
onde podem também aqui alocar parte do investimento de ETFs em obrigações para garantir um rendimento mais estável e diminuir aqui a volatilidade. Acabam por poder fazer esta conjugação que acaba no fundo por ser interessante para o futuro. Agora de seguida vamos aqui passar então para a plataforma da XTB para conhecer também aqui a performance destes dois ETFs, nomeadamente aqui um ETF de ações globais como a MSCI World e também aqui o ETF do SP500, que são as 500 principais empresas norte-americanas. A combinação de um ETF de ações globais com um ETF, por exemplo, de obrigações pode ser também uma forma equilibrada de fazer crescer o capital ao longo do tempo, com proteção contra quedas bruscas normalmente do mercado, e por isso pode ser interessante. Temos também aqui como outra opção as contas remuneradas, para deixar ficar também o dinheiro dos nossos filhos, nomeadamente várias opções, e ter aqui durante um período de tempo, por exemplo, neste caso a XTB oferece 2% a longo prazo. Agora, com a descida de taxa de juros por parte do BCE, será interessante também aqui ter sempre o dinheiro a render, se possível acima da inflação, portanto estar aqui a rondar os 2% neste momento é uma alternativa interessante para quem deseja manter parte do capital numa conta que acaba por estar então a render e que está relativamente segura com liquidez. A segurança, neste caso também, estas contas são geralmente de baixo risco, visto que não estão expostas à volatilidade dos mercados financeiros. A taxa de juros aqui é fixa, garantindo um retorno estável, mesmo que os mercados estejam em queda, e também existe, obviamente, o seguro associado à corretora, que acaba por dar aqui a estabilidade. Se quiserem uma parte do portfólio dos seus filhos com um baixo risco, pode também aqui pensar então nestas alternativas. No entanto, a rentabilidade aqui também é limitada. Vocês têm que saber que, sendo limitado em comparação com os investimentos no mercado de ações e ETF, o retorno obviamente é muito menor ao longo do tempo. Nada melhor do que aprender com um dos maiores investidores e um dos melhores investidores de todos os tempos, os mais bem-sucedidos, Warren Buffett, a estratégia de Warren Buffett para investimentos de longo prazo, que tem uma filosofia de investimento bastante simples e eficaz que podemos aplicar aqui para o dinheiro dos nossos filhos. Neste caso, especialmente neste momento, para quem investe para o longo prazo. E neste sentido, podemos falar um bocadinho então aqui da filosofia deste excelente investidor, que nos vai ajudar também aqui a manter uma estratégia e mantermos neste foco até termos resultados, ou principalmente quando os nossos filhos tiverem acesso a este dinheiro. Portanto, vamos falar aqui dos princípios de Warren Buffett, que é, em primeiro lugar, investir no que se compreende. Antes de investirmos, temos que nos certificar que estamos a saber o que fazer, nomeadamente como é que o investimento funciona. Não é preciso ser um expert, um especialista, mas é importante saber o que se está a fazer com o dinheiro, nomeadamente onde é que se está a aplicar e qual é, digamos assim, o investimento, qual é a lógica, digamos, desse produto para o longo prazo. Não façam as coisas simplesmente porque alguém vos diz o que fazer. Recordo que não sou consultora financeira. A ideia aqui é simplesmente dizer o que existe no nosso país e o que nós podemos fazer neste momento com o dinheiro, o que eu faço também com o meu dinheiro, mas devem ser sempre vocês a analisar todos os investimentos e fazer a vossa devida análise antes de investir no que quer que seja. Depois, Warren Buffett também é um defensor da estratégia em buy and hold, ou seja, comprar ações de empresas com bons fundamentos, mantê-las por um longo período, permitindo ao capital crescer ao longo dos anos. Ele é defensor desta estratégia, comprar ações de qualidade e mantê-las no portfólio. A sua filosofia de investimentos, Warren Buffett também fala da diversificação moderada. Embora Buffett diga que a diversificação, para quem não compreende o que é que está a fazer, um investidor iniciante ou para quem está a investir para os filhos, a diversificação é uma estratégia essencial. Ter exposição a diferentes setores e geografias através de ETFs, por exemplo, vai reduzir o risco. Ele também diz para nós evitarmos bater o mercado, o market timing. Em vez de tentar prever a direção do mercado, o Buffett recomenda investir de uma forma consciente ao longo do tempo, independentemente, obviamente, das condições do mercado. Isto vai ajudar aqui a suavizar o impacto da volatilidade, digamos assim, e por isso, quando está em queda, nós temos que pensar sempre a longo prazo em relação à nossa estratégia de investimentos. Aproveito também aqui para deixar uma sugestão de leitura que acho que é muito interessante, para quem não sabe, Pai Rico, Pai Pobre para Jovens, os segredos sobre o dinheiro que a escola não te ensina. É um excelente livro para poder ler e poder ajudar aqui os vossos filhos a conseguirem melhores resultados. Portanto, este livro aqui vou deixar como sugestão para poderem saber mais sobre o dinheiro, principalmente como ajudar os nossos filhos a serem pessoas mais literadas financeiramente. Agora, de seguida, vamos falar aqui como é que vamos então aplicar esta estratégia de Warren Buffett para os nossos filhos. Em primeiro lugar, vamos nos focar em ETFs de baixo custo, que seguem índices, como eu disse, o SP500, MSCI World, a All World, o que vocês quiserem neste caso, que representam o crescimento de muitas das maiores empresas do mundo. Não mexa constantemente no portfólio. A ideia aqui é investir com uma visão de 10, 20 ou até mesmo 30 anos, se assim quiserem, para os vossos filhos. Vocês é que decidem de facto qual é a data, pode ser aos 18, por exemplo, permitindo então que o capital cresça com o tempo, sem tentar prever qual é a melhor altura. Isto é mesmo importante para comprar ou vender. Faça a estratégia DCA, de Dollar Cost Averaging, pôr um valor todos os meses, por exemplo, no início do mês ou no final do mês, para investir de uma forma a ter aqui então
com sucessivos aportes que depois vão gerar um preço médio. Depois, a diversificação entre ativos e temporalidade, porque investir para os filhos requer uma abordagem estruturada e diversificar o capital em diferentes ativos, como eu disse, é essencial. Então aqui vamos ter algumas estratégias possíveis, ou aquela que eu considero ser interessante, por exemplo, para investir. Se forem ações, por exemplo, via ETFs, 60% a 70% do capital, por exemplo, exposição ao crescimento das empresas ao longo do tempo. E depois tem obrigações, também pode ser via ETFs ou até mesmo através de outras plataformas, mas aqui a ideia seria também ter custos baixos a 20% a 30% do capital para reduzir a volatilidade e garantir aqui alguma certa estabilidade. E depois as contas remuneradas ou PPRs, 10% do capital para garantir liquidez e segurança, neste caso em situações de emergências. E por fim, como eu disse, e também apresentei então aqui esta sugestão que volto a deixar ficar, que é o Pai Rico, Pai Pobre para jovens. É importante não apenas investir para os nossos filhos, mas também ensinar-lhes desde cedo o valor do dinheiro e do investimento. Podem envolver os vossos filhos nas decisões financeiras à medida que crescem, explicando-lhes como o dinheiro pode crescer ao longo do tempo e a importância de poupar e investir, como gerir o risco. Investir para os filhos é uma excelente forma de garantir que terão uma base financeira sólida no futuro. Ao combinar ETFs de longo prazo, contas remuneradas e adotar uma filosofia de investimento como a de Warren Buffett, podem criar uma carteira diversificada e de baixo custo. Aqui, o foco deve estar sempre no longo prazo, tirando partido da capitalização, do juro composto e da estabilidade dos investimentos, ao mesmo tempo que educa os seus filhos sobre a importância das finanças. A escolha das melhores estratégias vai sempre depender dos seus objetivos, do montante disponível e do horizonte temporal que tiver em mente para o futuro dos seus filhos. Recordo que o link para a corretora XTB está na descrição, aqui em baixo, para poderem conhecer melhor uma das melhores opções para criarmos o portfólio para os nossos filhos em Portugal. Se gostaram deste vídeo, vou pedir então, por favor, que deixem ficar um gosto para ajudar aqui o projeto. Quanto a mim, vejo-vos no próximo.